Olá a todos, eu me chamo Felipe Moraes e irei falar para vocês uma visão geral sobre processamento de linguagem natural. Durante a nossa apresentação, eu irei mostrar o que é o processamento de linguagem natural, que vamos chamar de NLP aqui, um pouco da história, alguns exemplos de aplicações, etapas no processo, um estudo de caso para a gente entender como é que funciona na prática e fazer algumas considerações finais, tá? O processamento de linguagem natural é uma sub-área da inteligência artificial e linguística, podemos ver dessa forma, e o objetivo é desenvolver programas que eles possam gerar ou compreender, né, a linguagem humana automaticamente. Então, eu destaquei essa parte de geração, que é possível que nós iremos querer desenvolver ou escrever trechos de texto, predizer esse tipo de coisa em alguma aplicação, mas também nós podemos querer compreender, extrair informações automaticamente a partir de um texto para realizar algum procedimento, né? Então esses dois aspectos eles se englobam nessa parte de processamento de linguagem natural. Uma breve história, nada muito aprofundado, mas só para vocês entenderem um pouco aonde nós estamos, né? O contexto que nós estamos. A ideia do processamento de linguagem natural ele foi proposto inicialmente em 1950 por Alan Turing, a partir do teste de Turing. Não foi formalmente definido, né, como NLP de fato, mas foi formulado, né? A gente pode ver a formulação disso a partir do teste de Turing, né? A partir de 1980, os sistemas passaram de um conjunto de regras manuscritas para algoritmos de aprendizado de máquina. Então, até então, havia regras manuscritas para tratar a linguagem. E após isso, né, a partir de 1980, começou a se desenvolver algoritmos envolvendo árvores de decisão e modelos estatísticos para poder tratar texto, vamos dizer dessa forma, né? As pesquisas mais recentes na área da linguagem do NLP, no caso, elas se concentram em aprendizagem, desculpa, semi-supervisionada e sem supervisão. É, Semi-supervisionada porque pode haver elementos que de fato não há supervisão. Então, é, normalmente, quando a gente está trabalhando com alguns tipos de modelos mais específicos, é, algumas de suas etapas internas, né, de execução, elas funcionam de forma não supervisionada. Por isso que a gente trata dessa forma, né, semi-supervisionada. Mas, enfim, só recapitulando aqui algumas coisas que talvez nem todos vocês conheçam, né? O que chega a ser um aprendizado supervisionado, não supervisionado, por exemplo. É... Na prática, nós podemos ver que um aprendizado supervisionado é aquele aprendizado em que eu tenho as respostas sobre o meu problema. Então, eu vou separar um conjunto de treino, um conjunto de teste e vou fazer minha modelagem a partir disso. E o não supervisionado já não tenho isso, né? Então, são técnicas que vão além disso. Eu não vou ter a resposta final, mas eu tenho que dar uma resposta final, entendeu? Então, no meu processo de treino, eu não tenho como fazer essa validação. Isso é uma forma prática de enxergar isso. Temos alguns exemplos de aplicações relativas em que o aprendizado, ou melhor, desculpa, o processamento de linguagem natural pode ser utilizado, né? Na análise de sentimento. Com análise de sentimento, eu me refiro a dado um texto, qual é o sentimento daquele texto. Por exemplo, é um sentimento negativo, é um sentimento positivo, é um sentimento de elogio, vamos dizer dessa forma, né? É um sentimento de reclamação, então a gente pode entender dessa forma. Chatbots, então imagine que a gente está querendo se comunicar com um suposto funcionário de uma empresa por chat, né, em um site, alguma coisa assim, mas na verdade é um funcionário, é um bot, né, um programa lá que está rodando e que você vai mandando suas perguntas digitando e ele vai processar aquelas suas perguntas e vai ver mais ou menos uma lista de respostas que aquela pergunta se enquadra e vai lhe dar uma resposta interessante relativa àquilo. Então são aplicações nesse sentido. Classificação de texto. Então, dado um texto, eu quero classificar esse texto como alguma coisa. Então, por exemplo, se eu tenho um conjunto de livros, livros é muito, livros são grandes. Vamos pensar talvez em artigos, né? Dado um conjunto de artigos, eu quero classificar se aquele artigo é um artigo de uma área mais tecnológica, se é um artigo de uma área de engenharia ou algo do tipo. Eu posso usar a classificação de texto para fazer isso.
também poderia usar a classificação de texto para determinar se um determinado documento ele está dentro de normas ou não, se ele pode ser aceito para análise ou não, enfim, para tratamento. Isso também está sendo utilizado em áreas jurídicas, né? Bem interessantes por sinal, em que, dado um texto, você pode determinar ou especificar áreas do direito que ele deve ser encaminhado, enfim, esse tipo de coisa. Também não é muito maior nos seus termos técnicos, mas tem aplicações interessantes nessa área também. E na parte de reconhecimento de fala, né? Assim, não são apenas esses 4 elementos, né? Esses 4 exemplos, no caso, mas são exemplos que conseguem extrair bem o que se está se fazendo hoje em dia, né? Só detalhando melhor, a parte de reconhecimento de fala, né? Dado um áudio, a ideia seria então saber o que aquele áudio representa em termos de texto, por exemplo, né? Então, também tem essas aplicações. Ok. Não se restringe a isso, mas no geral, as etapas no processo, né, no processamento de linguagem natural podem ser divididos nesses 5 pontos, tá? Eventualmente pode ter mais, pode não, pode ter menos, pode ter coisas intermediárias, mas no geral nós podemos ver dessa forma, porque fica mais prático para a gente até montar um pipeline de desenvolvimento. Primeiramente vai ter a mineração do texto, em seguida vai ter o pré-processamento daquele texto minerado. Em terceiro lugar vai ter a representação dos documentos, né? Como a gente representa aquele texto, de uma forma que o modelo possa entender, né? O modelo, eu digo modelo de machine learning, mas pode ser outro tipo de modelo estatístico mais clássico. Mas o que importa é que esses modelos normalmente vão aceitar entradas numéricas, né? E o nosso texto não é numérico, então dessa etapa 3 para 4 é para suprir isso, mas eu vou explicar melhor adiante. Na etapa 5 a gente vai ter as métricas de classificação, né? Como a gente classifica o nosso resultado, se ele é adequado ou não. A parte da mineração de texto é basicamente extrair o conteúdo útil de um documento, ou melhor, o conteúdo em um documento de texto, né? A ideia é estruturar o arquivo de entrada, pensar em padrões a partir daquele arquivo e avaliar os resultados, né? Então a gente pode pensar, por exemplo, que a gente quer extrair textos de documentos escaneados. Então, uma etapa dessa parte de mineração de texto seria identificar naqueles documentos escaneados onde começa e onde termina o texto que nós vamos analisar. Ou se nós estivermos buscando em sites, normalmente qual a tag que vai conter o texto que a gente quer, enfim, isso se estende de diversas formas, mas a ideia é coletar o texto útil para a gente, ou melhor, o texto que pode vir a ser útil, por mais que ele tenha algum lixo, mas a ideia é coletar esse texto. Em seguida a gente vai fazer o pré-processamento desses dados, então, dado um conjunto enfim, de informações que a gente pôde obter na etapa anterior, a gente vai pré-processar esses dados para resolver problemas que esses dados possam ter. Então, por exemplo, a gente vai primeiro carregar esse texto em memória. Normalmente, as palavras são colocadas todas maiúsculas ou todas minúsculas, né? Há um padrão para isso. Eu coloquei aqui lowercase, né? Botar minúsculo, mas poderia ser maiúsculo. A gente iria remover as stop words. Stop words, eu não trago esse termo porque, enfim, eu achei mais prático. Alguns termos eu vou deixar em inglês porque é mais prático a gente pesquisar dessa forma, tá? Mas esses stop words são palavras em um texto que se repetem muito e que normalmente não vão contribuir muito para o significado do texto, né? Que são as nossas conjunções, nossos pronomes relativos eventualmente, vírgulas, enfim, preposições, esse tipo de coisa que são removidas dos textos. Em seguida, é necessário processar caracteres especiais. Por exemplo, se na sua aplicação é interessante que você mantenha alguns caracteres como exclamação e ponto de interrogação para que você identifique se o seu documento está querendo fazer uma pergunta ou está querendo expressar algum tipo de reclamação, alguma coisa do tipo, né?
é interessante manter esses caracteres. Entretanto, se não é o caso, possa ser que seja lixo para você. Então é interessante remover. Então, dependendo da aplicação, você vai ter que ter esse cuidado. Mas processar esses caracteres especiais seria justamente processar os caracteres que podem dar problema no seu modelo posteriormente, né? E em seguida é necessário tokenizar o texto. O tokenizar é transformar aquele texto que são palavras, né? Que são essas palavras que são, né, um conjunto de caracteres. Como se... Primeiramente, né? Você vai ter um texto. Vamos por partes. Você vai pegar um texto. Vamos pensar em implementação. Então você teria uma única string que seria um texto inteiro. Aí você teria removido essas stop words. Você teria processado os caracteres especiais e agora você vai tokenizar. Então cada palavra vai virar vai ser uma string dentro de uma lista, vamos dizer assim. Vamos pensar dessa forma. Acho que assim vai ficar mais fácil de visualizar. E aí após isso nós podemos aplicar alguns desses processos de tokenização, Steam, Lemmatization, WordPress Tokenization e Ngrams, que a ideia final é transformar essas palavras em números, tá? Mas ainda assim tem algumas particularidades. Por exemplo, no caso do Steam Lemmatization, ah, a ideia é que a palavra fique mais ou menos no mesmo radical para evitar problemas de palavras que querem dizer a mesma coisa, mas estão em conjugações, enfim, possuem desinências, esse tipo de coisa diferentes, etc, né? Enfim, aqui eu listei algumas formas de tokenizar o nosso texto, mas assim, até existem outras, aqui foi só coloquei como exemplo. Então, por exemplo, se a gente tivesse palavras como conheci, conhecerei, conhecerão, conhecimento, tudo isso pode virar uma palavra só que se refere a conhecimento. Talvez o próprio conhecimento, conhecer, algo do tipo, né? Então a ideia é, de alguma forma, remover esse tipo de, unificar essas palavras e depois transformar isso em números, por exemplo, né? Dependendo da representação que a gente fizer para transformar esses textos em números, a gente não precisa de fato transformar a palavra carro no número 38, por exemplo. Mas pode ser que seja interessante. Enfim, mas só para recapitular, né? Aqui a ideia é evitar que a gente tenha muitas palavras diferentes para o mesmo propósito, tá bom? Porque agora vai entrar a representação de documentos. E aí eu achei um pouquinho chatinho de explicar aquela parte ali, justamente porque é um certo limiar que, dependendo de como a gente fizer essa representação dos documentos, a gente pode afrouxar algumas coisas na tokenização. Mas, enfim, vamos lá. Qual que é a ideia de representação dos documentos? A gente pega um documento de texto, né? Vamos pegar uma string zona, aquele negócio todo que eu falei, dividir em palavras, né? Uma lista de strings, cada string sendo uma palavra. E agora a gente quer representar esse documento em memória, né? De uma forma que ele possua valores numéricos, inteiros ou reais. Nós temos duas formas de fazer isso, ou melhor, nós temos quatro formas que eu elenquei. As duas primeiras são bem parecidas. Na verdade, a gente tem mais formas além dessas daqui, né? Essas aqui são as mais corriqueiras, posso dizer assim, que mais se encontra na literatura. Bag of Words é mais básico. Então, por exemplo, se a gente tem um texto, ele pegou uma carona, por exemplo, a gente em Bag of Words nós iríamos ter quatro colunas. Ele pegou uma carona, né? Quatro colunas, cada coluna sendo uma dessas palavras, e na célula correspondente àquele documento, que ele pegou uma carona, iria estar contando os seguintes números, né? Né? Um para todos os elementos. Ele pegou uma carona porque ele aparece uma vez no meu documento, uma aparece uma vez, carona aparece uma vez, pegou aparece uma vez. Se tivesse a palavra, outra coluna referente a outro documento chamado cachorro, estaria zero, porque não aparece a palavra cachorro em nenhum momento. Então, basicamente, esse Bag of Words, ele conta a frequência daquela palavra no meu documento. Note então que se eu quiser trabalhar com Bag of Words, eu vou ter que conhecer todas as palavras que podem ocorrer em todos os documentos. Ou seja, eu tenho que ter conhecimento total do meu vocabulário. Isso pode ser um ponto positivo, pode ser um ponto negativo, depende da sua aplicação.
E conhecendo esse vocabulário, nós vamos ter uma matriz onde as colunas vão ser todas as palavras e as linhas vão ser todos os documentos. Então, se nosso vocabulário tem 10.000 palavras, vamos ter 10.000 colunas. Isso é normal, tá? Um número bem grande assim, de palavras em colunas. O Term Frequency Inverse Document Frequency, né? TFDF, ele é basicamente a mesma coisa do Bag of Words, só que ao invés de a gente ter a frequência dos valores dentro daquela célula, a gente vai ter a frequência do termo vezes a, a frequência inversa no documento, né? A frequência de documento reverso, podemos dizer assim. Há uma formulinha para calcular isso. Não vou me ater muito a esses detalhes, mas é para evitar que algumas palavras que não devessem ganhar muita importância ganhem pela muita repetição no texto, tá? Então a ideia é equilibrar um pouco isso, equilibrar um pouco os pesos com o TFDF. É parecido, né, o tamanho da memória que isso consome, mas pode trazer resultados melhores. Em alguns casos traz, mas aí é necessário testar. Tem Word2Vec e Doc2Vec. Esse Word2Vec, o Word2Vec e Doc2Vec são parecidos, mas eu vou considerar no Word2Vec, tá? No Word2Vec a gente pega uma palavra e transforma em um vetor. Então, por exemplo, como é que vai funcionar isso aqui? Deixa eu ver se consigo exemplificar. A gente vai ter, enfim, um conjunto de textos. Nesses conjuntos de textos vamos ter conjuntos de palavras. E nós vamos organizar essas palavras em um espaço vetorial, certo? Então imagine aí n dimensões nesse espaço, onde cada dimensão significa eu não sei. Assim, não é necessário que a gente saiba o que cada dimensão de fato significa na prática, tá? O que importa é que a gente vai necessitar de n dimensões para descrever uma palavra, certo? Então, pensem aí, um espaço 3D que talvez seja mais simples de pensar, ou um 2D talvez. Vamos pensar num espaço 2D aí, que tem duas dimensões. E essas duas dimensões de alguma forma conseguem mapear as palavras no nosso mundo. Então, cachorro vai estar em uma posição, gato vai estar em outra posição e carro vai estar em outra posição, certo? Em coordenadas distintas. A ideia é que palavras de significado semelhante estejam próximas de si. Então, cachorro e canino seriam palavras que estariam mais perto entre elas, enquanto que carro e automóvel estariam mais próximas delas mesmas e carro e gato estariam bem longe, por exemplo, entendeu? Então a ideia é transformar as palavras em vetores e a partir disso a gente poderia inclusive calcular distância entre palavras para determinar a similaridade de semântica entre elas, por exemplo. Isso é feito com palavras, né? E o Doc2Vec é feito com documentos, mas basicamente é isso. Tá? Então, são representações para os documentos que a gente faz após ter sido feito para processamento. Tá? Eu vou ter aqui um slide. Vamos avançar mais um pouco. Pronto. Escolhida essa representação, que inclusive é ortogonal aos modelos de machine learning que eu vou mostrar aqui. Eu não vou falar em detalhe nenhum desses modelos, tá? Porque levaria muito tempo. Eu só quero dar uma ideia por alto, certo? Não quero me ater muitos detalhes aqui. Mas a gente poderia usar qualquer daquelas representações e qualquer desses modelos. Eventualmente, uns teriam melhor eficiência do que outros. A eficiência eficaz que seja. Mas alguns seriam melhores que outros. Então aí vai depender da aplicação. Então bora lá. A gente pode usar diversos modelos de machine learning aqui. Vamos chamar o Naive Bayes aqui, por exemplo. Esse Naive Bayes a gente assume que as nossas features, elas possuem forte independência entre si. E isso afeta bastante no nosso resultado, se isso for verdade, né? Na nossa acurácia, por exemplo. Eu vou falar mais na frente que é isso. Então, por exemplo, se a gente utilizar um Bag of Words, a gente vai ter todas as... pensa assim, né? Que a gente vai ter uma matriz, né? Um dataset. Cada linha é um documento. Cada coluna é uma palavra e cada elemento ali vai ser a frequência. Vai ter zero se aquela palavra nunca aparece naquele documento e vai ter um número maior que zero, que é a quantidade de vezes que aquela palavra aparece naquele documento. E a gente vai ter um monte de coluna ali que vai ter valores zeros e poucas colunas que vão ter valores 1.
E normalmente a gente não vai ter fortes correlações entre as colunas, porque, né, elas vão aparecer em vários lugares e tal. Então, esse Naive Bayes acaba sendo interessante utilizar, né, Bag of Words ou TF-DF para Naive Bayes. Se a gente escolher no Word2Vec uma quantidade de dimensões satisfatórias, até que possa ser que seja interessante usar o Naive Bayes, mas se a gente utilizar poucas dimensões, então talvez já não seja muito bom, porque veja bem, no Bag of Words a gente vai usar, por exemplo, 10.000 colunas para representar um documento. No Naive Bayes, para cada palavra, a gente vai utilizar um vetor que vai determinar, que vai representar aquela palavra. Por exemplo, um vetor de tamanho n. Então, pensa, tamanho 100, por exemplo. Então, cada palavra agora é um vetor de tamanho 100. E normalmente as palavras, normalmente não, acho que não teria uma palavra da nossa língua que chega a 50 letras, por exemplo. Então, assim, você vê que aumenta bastante. Então, se a gente manter todas as palavras, todos os vetores, e para cada palavra colocar um vetor de 100 posições, talvez fique bem grande, né? O tamanho. Então, normalmente são feitas outras estratégias para conseguir usar esse Word2Vec aí direitinho. Uma bem simples, tá bem simples mesmo. Nem acho que garanta resultados muito interessantes em bases muito complexas. Seria somar todos esses vetores e tirar uma média, por exemplo. Mas, enfim, se assemelharia um pouquinho ao TF-DF. E se a quantidade de... Então, ao final a gente teria um único vetor representando um documento. Se esse vetor ele é grande o suficiente ou não, aí vai, enfim, vai depender da quantidade de palavras, enfim, da relação entre as palavras no documento, esse tipo de coisa. E se isso vai refletir uma boa acurácia, né, um bom resultado no nosso modelo, vai depender de diversos fatores também relacionados à nossa base de dados. Se nós temos muitos dados para treinar, se nós não temos e tal, enfim. Então, assim, existem diversos modelos, regressão logística, Naive Bayes, Support Vector Machine, Multilayer Perceptron, redes neurais recorrentes, o Long Short Term Memory, né, o LSTM. Inclusive é bastante utilizado nessa área. Então, assim, tem vários modelos que a gente pode utilizar. É importante estudar cada um desses modelos detalhadamente para ver se é o que você precisa do seu problema. Note que nem sempre você precisa de uma coisa mais sofisticada. Um simples Navewire já pode resolver seu problema, então é interessante testar coisas mais simples também, certo? E, e é um tipo de coisa que é necessário o estudo desses modelos. Eu não vou entrar em muitos detalhes porque, né, eu acabaria consumindo bastante tempo dessa apresentação explicando eles. Talvez se estendesse bastante, mas tudo bem, não tem problema. Depois de escolhido o modelo, a gente tem que saber se que tem uma forma de avaliar se esse modelo é interessante ou não, né? Ou como é que a gente faz isso? A gente utiliza métricas de eu falei classificação, mas poderia também ser de regressão, tá? Porque eu estou falando especificamente de classificação de documentos, mas enfim, como nós queremos classificar documentos no geral, de alguma forma, estou tratando esse caso, mas tudo bem, poderia fazer outras coisas. Ou utilizar outras métricas de outros contextos, tá? Mas tudo bem. As mais básicas, mais simples, básicas não, as mais simples, né? Que a gente pode ver são essas daqui: Accuracy, Precision, Recall, F-Score e matriz de confusão. Ia falando um negócio estranho. Acurácia, eu não coloquei as fórmulas aqui, até assim para encorajar vocês a pesquisarem a fundo mais elas. Mas resumidamente, a acurácia ela vai ver a quantidade de predições corretas pela quantidade de predições feitas. A precisão vai ser a quantidade de verdadeiros positivos dividido pela quantidade de verdadeiros positivos mais falsos positivos. O recall é a quantidade do número, melhor, é a quantidade de positivos corretos, né? De verdadeiros positivos dividido pelo número de todas as amostras relevantes. Matriz de confusão é a combinação da quantidade de falsos positivos, falsos negativos, enfim, por, 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 por classe, né? Por aí vai. Encorajo vocês a estudarem mais a fundo essas métricas de classificação, mas tenham em mente que nós temos essas métricas e temos muito mais além dessas. Então, dependendo, então, por exemplo, em uma determinada aplicação, vai ser interessante nós medirmos a nossa eficiência
o quão bom é nosso modelo a partir da acurácia, mas vai ter outros que não vai ser muito interessante, porque os nossos dados são balanceados em um caso, em outro caso não são balanceados. Balanceados quer dizer o quê, né? Um dataset ser balanceado ou não, em termos de classe. Quer dizer, ele ser balanceado quer dizer que, por exemplo, eu tenho duas classes, então eu tenho mais ou menos 50% dizendo que é a classe tipo A e mais ou menos 50% dizendo que é a classe tipo B. Se eles não são balanceados, quer dizer, sei lá, que 10% é classe A e 90% é classe B. Entendeu? Então, se eles são mais ou menos equivalentes ou não. Isso influencia bastante na nossa percepção de como aqueles modelos estão coerentes ou não a partir dessas métricas de classificação. O, o F-score ele é interessante porque ele não é tão suscetível a esse tipo de coisa, né? Esse tipo de problema. Na dúvida, ele já é bem poderoso. Mas existem algumas métricas que são utilizadas principalmente para dados que não são balanceados, enfim, para tipos de classes. Então é interessante um estudo também para conseguir representar melhor o resultado, né, dos seus modelos, tá bom? Então só recapitulando aqui, nós vimos a representação dos documentos, modelo de machine learning, métricas de classificação e beleza. Talvez tudo que eu tenha falado aqui tenha ficado um pouco vago. Espero que não, mas se tiver ficado, a ideia é que a gente consiga agora visualizar um pouco um processo, né, um pipeline mais claro e objetivo sobre como aplicar essa metodologia em um caso real. Então, eu peguei esse artigo aqui do Towards Data Science, que é uma análise de sentimento do Twitter, né? E ele foi feito com base nesse dataset aqui desse link. A ideia é que nesse dataset a gente tenha três colunas. O ID daquele tweet, que na real não vai ser nem utilizado. Um texto relativo ao tweet. E um label dizendo se aquele tweet é positivo ou negativo. Um tweet ser positivo quer dizer que ele, ele tem um sentimento positivo, né? É, sei lá, dizendo coisas boas sobre alguém ou sobre algum caso, esse tipo de coisa. E ele negativo quer dizer que ele está falando coisas ruins ou algo do tipo. Nesse dataset em particular, temos 93% dos tweets são positivos e 7% são negativos, tá? Então vocês veem que tá bem desbalanceado. Então vamos ver o que o autor fez. Ele fez. Não foi feita, né, uma mineração de dados porque os dados já estavam no dataset, tá? Mas se não estivesse, ele teria que minerar esses dados do lado do Twitter, né? Pega lá no Twitter, separar, enfim, verificar qual é o texto interessante, ia pegar as tags lá da HTML, separar o que estava dentro de uma tag específica, com alguma classe específica, tá? Extrair o texto, beleza, show. Aí é jogar tudo em um grande CSV, por exemplo, ou em um banco de dados, alguma coisa do tipo. E aí pronto, aí é para a segunda etapa, para processamento. Nesse caso a gente já tem o CSV, né? No caso o autor já pega o CSV lá no GitHub do outro cara, que eu coloquei o link. Mas enfim. Aí a parte de pré-processamento, ele remove as pontuações, né? Coisas como hashtag, arroba, ele sai removendo esse tipo de coisa. Ele remove stop words, que é aquele negócio que eu falei, né? Preposições, artigos, essas palavras que a gente repete muito em nossa língua. Em particular em inglês aqui, tá? Então, mas ele remove essas stop words e ele normalizou a partir do lemmatization, né? Então colocou as palavras em seu radical de origem. Beleza. Em seguida ele fez uma representação dos documentos em Bool e TF-DF, ele fez as duas de fato. Ele utilizou somente o único modelo de Machine Learning Naive Bayes e ele obteve uma métrica de classificação 94%. Ele utilizou a Coraça para medir esse classificador dele. Tem algumas ressalvas sobre a Coraça, porque como a base de dados dele é muito, como eu posso dizer, desbalanceada, talvez não tenha sido a melhor métrica de classificação. Talvez não tenha sido, mas ainda assim dá pra gente ver que ficou interessante. Tudo bem. É, esse aqui foi um caso real de aplicação, simples de entender, né? Simples de implementar. Inclusive, encorajo vocês a lerem o artigo dele. Ele mostra um passo a passo, foi feito em Python, tá? Caso vocês tenham curiosidade. Ele também mostra as
as bibliotecas, funções, esse tipo de coisa. É um artigo bem tranquilo de ler, sem nenhum problema. E para aqueles que quiserem aprofundar no assunto, eu recomendo que vão aprofundando justamente naquelas coisas que eu comentei, né? Representação de texto, novas formas de representação de texto, modelos de machine learning, ou, enfim, modelos de aprendizado de máquina no geral. Modelo de machine learning no final das contas. E métodos de classificação, estudar um pouco sobre elas, esse tipo de coisa, aprofundar nesses tópicos que vai render bastante o desenvolvimento das suas aplicações que requeram isso. Ok. Então agora eu vou fazer minhas considerações finais. Eu não tenho muito a dizer para falar a verdade, mas no geral, o que eu gostaria de falar é que a área de processamento de linguagem natural é uma área que vem crescendo bastante em tecnologia e com tecnologia eu quero dizer que são criados diversos métodos e estratégias para obter resultados mais interessantes, resultados melhores nessa área e vem crescendo bastante. E para aqueles que têm interesse, é uma oportunidade muito interessante de contribuir e trazer contribuições relevantes na área para aprimoramento das técnicas já envolvidas, tá? Existem diversas aplicações hoje em dia que utilizam processamento de linguagem natural, como eu já mencionei no início. Isso é interessante, isso tende a crescer mais. E um detalhe que eu queria salientar é que diversas novas soluções estão sendo propostas utilizando redes neurais. Coloquei redes neurais para ser um pouco mais genérico, mas enfim, tem bastante coisa envolvendo LSTM, com RNNs, enfim, tem bastante área, bastante campo para pesquisa nessa parte. Então, novamente, quem tiver interesse, é uma oportunidade interessante e é um direcionamento bacana mexer com esse tipo de coisa, tá? Redes neurais no geral. Certo? Aqui são informações de contato. Esse aqui sou eu. Esse aqui meu nome, né? Felipe Moraes. Aqui tem meu e-mail caso vocês queiram perguntar alguma coisa. Aqui tem meu canal no YouTube que tem, enfim, alguns projetos acadêmicos que eu fiz. Não tem nenhum de processamento de linguagem natural ainda, porque eu não posso publicar o que eu estou desenvolvendo agora. Mas eventualmente no futuro, quem sabe, eu possa publicar e aí vocês podem ver uma das aplicações desenvolvidas posteriormente, tá? Aqui são algumas referências que eu utilizei. Esse material em particular é muito bom. Ele deu um norte bem legal. Me deu um norte bem interessante para dar o pontapé inicial nessa parte de processamento de linguagem natural. Então, eu tirei um pouco dessa pipeline, principalmente dele. Eu vi em outros artigos. Normalmente eles seguem uma ideia parecida. Mas esse aqui foi o que eu achei mais, como eu posso dizer, mais bem definido, então é um material bacana que eu recomendo para vocês. Ele também mostra lá algumas aplicações que eles utilizam. Enfim, tem esses outros materiais que eu me baseei para ver aplicações, né, desenvolvidas para conseguir trazer para vocês aqui de forma mais resumida, certo? Então recomendo a leitura dessa bibliografia caso vocês também queiram começar a ter algum norte de onde começar. Beleza? No mais é isso. Espero que tenham gostado da apresentação. Qualquer dúvida vocês podem me mandar e-mail ou botar nos comentários. E é isso. Até mais.